Será que deixamos passar despercebido o chamado firme, porém discreto, que Paulo fazendo em Gálatas 5? Ele escreve para uma comunidade que sentia a tentação de voltar a antigas práticas incapazes de oferecer vida verdadeira. Suas palavras são claras, equilibradas e carregadas de urgência. Nesse capítulo, o apóstolo convida os cristãos a se manterem firmes na liberdade que Cristo conquistou, a rejeitarem qualquer tentativa de alcançar justiça por meio de esforços próprios e a viverem guiados pelo Espírito, não pela carne. Não há dramaticidade aqui, nem mistério ou ocultamento. O problema é que muitos ainda não compreenderam, ou simplesmente ignoraram, essa mensagem, mesmo carregando o peso de tentar merecer o favor de Deus. Hoje, vamos percorrer esse texto com calma e lucidez. Analisaremos suas palavras, o contexto em que foram escritas e o desafio que elas representam para cada um de nós. Ao final, refletiremos juntos sobre como viver essa liberdade no dia a dia. Se essas reflexões fizerem sentido para você, considere compartilhar, comentar e acompanhar nossos estudos para que mais pessoas possam se aprofundar nas Escrituras. Paulo não escreveu Gálatas 5 de forma isolada. Ele se dirigia a crentes da região da Galácia que haviam iniciado sua caminhada cristã de maneira simples e direta, confiando unicamente em Cristo. Antes, o apóstolo já os questionara: vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela fé? A resposta era óbvia. Sua história começara com a graça. Eles haviam ouvido a mensagem da cruz, crido nela e recebido o Espírito Santo sem precisar cumprir nenhum ritual da lei mosaica. Sua identidade como povo de Deus estava fundamentada no que Cristo havia feito por eles, não no que eles poderiam fazer por Deus. No entanto, após a partida de Paulo, outros mestres chegaram e abalaram esse alicerce. Eles insistiam que a fé em Cristo não era suficiente para uma plena comunhão com Deus. Em especial, pressionavam os gentios a se submeterem à circuncisão e adotarem certas práticas da lei como sinais de espiritualidade e maturidade. O que parecia, à primeira vista, um convite para aprofundar a fé ou levá-la mais a sério, na verdade, era um chamado para transferir a confiança da obra completa de Cristo para o próprio desempenho. Paulo percebeu que isso representava uma mudança radical na base sobre a qual aqueles crentes se relacionavam com Deus. Por isso, sua advertência tão veemente foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permaneçam firmes, então, e não se deixem submeter novamente ao jugo da escravidão. Para o apóstolo, aceitar a circuncisão como requisito para uma posição plena diante de Deus significava trocar a liberdade do Evangelho pela escravidão da autossuficiência. Se os Gálatas cedessem a essa exigência, estariam, na prática, afirmando que a obra de Cristo não era suficiente. O cerne da questão, portanto, era a confiança. Paulo é categórico: ninguém é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. A lei não tem poder para conceder a justiça que ela mesma exige. Ela pode revelar o pecado, mas não consegue removê-lo nem dar vida. Depender dela para alcançar justiça é apoiar-se em algo que nunca teve o propósito de salvar. Em Gálatas 5, Paulo chama os crentes de volta ao único fundamento seguro, Cristo, recebido pela fé e vivido na liberdade que ele já nos deu. Quando ele fala, no versículo 1, sobre não se deixar prender novamente a um jugo de escravidão, usa uma imagem forte e intencional. O jugo era uma peça de madeira colocada sobre os animais para controlá-los e submetê-los a um peso excessivo. Para Paulo, esse jugo simboliza a submissão à lei como base para ser declarado justo diante de Deus. Os Gálatas estavam sendo tentados a voltar a esse fardo, a trocar a liberdade em Cristo por um sistema em que sua posição diante de Deus dependia de sua capacidade de cumprir mandamentos. Nesse contexto, o apóstolo é direto em Gálatas 5:2, se vocês se deixarem circuncidar, Cristo de nada lhes aproveitará. Sua preocupação não está no ato em si, afinal, a circuncisão tinha um significado histórico no pacto de Deus com Israel. O problema é a crença por trás dela, a ideia de que esse ritual, junto com outras obras da lei, contribui para a salvação ou garante um status superior diante de Deus. Quando a circuncisão é tratada como necessária para a justificação, ela se torna um concorrente da graça de Cristo. Paulo leva o argumento adiante em Gálatas 5:3, declara a todo o homem que se deixa circuncidar que está obrigado a cumprir toda a lei. Escolher a lei como caminho para a justiça significa aceitar todo o sistema,
com todas as suas exigências. Não há como selecionar apenas algumas regras como distintivos de espiritualidade e ignorar as demais. Por isso, ele conecta sua advertência ao ensino de Deuteronômio 27, 26 e Tiago 2:10. A lei exige obediência completa. Quem depende dela está comprometido a guardá-la em todos os pontos, e o fracasso em qualquer um deles traz culpa. Esse caminho leva à pressão constante e ao fracasso inevitável. Em contraste, Paulo aponta para um modo de vida diferente em Gálatas 5:6. O que importa é a fé que se expressa pelo amor. Uma fé que demonstra sua autenticidade pela maneira como ama a Deus e ao próximo. Isso está em perfeita sintonia com o resumo que Jesus fez da lei, amar a Deus de todo o coração e ao próximo como a si mesmo, e com o chamado profético de Miqueias 6:8, praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com Deus. Em Cristo, o crente é liberto da corrida por justiça através do cumprimento de regras e é chamado, em vez disso, a uma vida em que a confiança nele se manifesta em amor prático e sacrificial. Paulo recorre a uma imagem esportiva para descrever o que acontecia nas igrejas da Galácia. Vocês corriam bem. Quem os impediu? Ele compara a vida cristã a uma corrida que começara com energia, clareza e direção. Os Gálatas haviam iniciado confiando na cruz de Cristo, apoiando-se em sua graça e no poder do Espírito. Mas agora, alguém havia se colocado em seu caminho, bloqueando o seu progresso e desviando-os da rota. A pergunta do apóstolo expõe uma realidade: havia uma fonte concreta por trás dessa interferência. Alguém, um mestre ou um grupo, estava atrapalhando sua obediência à verdade. Em seguida, Paulo deixa claro que essa nova influência não vinha de Deus. O chamado do Evangelho conduz à liberdade, à fé e à filiação divina. Qualquer mensagem que os levasse de volta à escravidão da lei não poderia ter a mesma origem. O apóstolo quer que eles reconheçam a natureza espiritual desse ensino. Não era algo neutro ou uma pequena correção, mas uma voz diferente da do pastor. Segui-la significava se afastar da graça que haviam recebido inicialmente. Para ilustrar a gravidade da situação, Paulo compara o falso ensino ao fermento que se espalha pela massa. Uma pequena quantidade, quase imperceptível no início, transforma toda a mistura. Da mesma forma, acrescentar até mesmo um único requisito ao Evangelho, como a circuncisão ou a observância de certas leis, não permanece pequeno. Ele altera a essência da mensagem. O livro de Atos, no capítulo 15, mostra esse perigo em ação, quando alguns insistiam: se vocês não forem circuncidados, não poderão ser salvos. A história da igreja primitiva revela como essa discussão quase dividiu os crentes, exigindo uma resposta clara dos apóstolos para preservar a pureza do Evangelho. Que essa lista não é exaustiva, mas um alerta claro sobre os frutos de uma vida que se afasta do Espírito. Cada um desses comportamentos revela uma mesma realidade: o coração que se recusa a submeter-se a Deus acaba escravizado por seus próprios desejos. E o perigo não é apenas individual. Quando essas obras da carne dominam, elas contaminam o ambiente ao redor, envenenando relacionamentos e corroendo a unidade da igreja. Paulo não está apenas descrevendo pecados isolados, mas um padrão de vida que, se não for confrontado, leva à destruição espiritual. Em contraste, ele apresenta o fruto do Espírito, uma lista que não é um conjunto de regras a serem cumpridas, mas o resultado natural de uma vida que se rende ao Espírito Santo. Amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio não são virtudes que se conquistam pelo esforço humano, mas evidências de que Deus está agindo no interior do crente. Cada uma dessas qualidades reflete o caráter de Cristo e, juntas, formam um retrato da vida transformada pelo Evangelho. O amor, por exemplo, não é um sentimento passageiro, mas uma decisão de buscar o bem do outro, mesmo quando isso exige sacrifício. A alegria não depende das circunstâncias, mas da confiança em Deus. A paz não é a ausência de conflitos, mas a segurança de que Ele está no controle. E assim por diante. Paulo enfatiza que não há lei contra essas coisas, porque elas não são impostas de fora para dentro, mas brotam de dentro para fora. A lei pode condenar o pecado, mas não tem poder para produzir santidade. Somente o Espírito pode gerar em nós o que a lei exige. Por isso, a vida cristã não é uma luta para se tornar bom, mas uma entrega diária para que Deus nos transforme.
O fruto do Espírito não é uma meta a ser alcançada, mas um presente a ser recebido e cultivado à medida que andamos com ele. O apóstolo então faz um chamado prático: aqueles que pertencem a Cristo crucificaram a carne com suas paixões e desejos. A imagem é forte. A cruz não foi apenas um instrumento de morte para Jesus, mas também o símbolo do fim do domínio da carne sobre o crente. Quando alguém se une a Cristo pela fé, a velha natureza é colocada na cruz, não para ser reformada, mas para ser morta. Isso não significa que o cristão deixe de lutar contra o pecado, mas que ele não precisa mais ser governado por ele. A batalha continua, mas a vitória já foi assegurada em Cristo. Por isso, Paulo conclui com um apelo urgente: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. A vida cristã não é estática, é um movimento contínuo de dependência e obediência. Não basta ter recebido o Espírito no passado, é preciso seguir sua direção no presente. Andar pelo Espírito significa viver em sintonia com Ele, ouvindo sua voz nas Escrituras, buscando sua vontade em oração e escolhendo, a cada momento, negar os impulsos da carne. É um chamado à vigilância, porque a tentação de voltar aos velhos padrões é constante. Mas também é um chamado à esperança, porque o mesmo Espírito que nos libertou é poderoso para nos sustentar. Nesse ponto, Paulo conecta a liberdade em Cristo com a responsabilidade de viver em comunidade. A vida no Espírito não é individualista, ela se expressa em relacionamentos transformados. Se o fruto do Espírito é amor, então a igreja deve ser um lugar onde as pessoas se amam de verdade, não apenas com palavras, mas com ações. Se é paz, então os conflitos devem ser resolvidos com humildade e reconciliação. Se é paciência, então os irmãos devem suportar uns aos outros, mesmo nas fraquezas. A liberdade cristã não nos isola, mas nos une em um propósito comum: refletir a glória de Deus juntos. Por fim, Paulo lembra que não devemos nos tornar orgulhosos, provocando uns aos outros ou invejando uns aos outros. O orgulho é a raiz de muitos conflitos na igreja, pois ele distorce a realidade, fazendo-nos acreditar que somos superiores ou merecedores de algo que os outros não são. A inveja, por sua vez, nos cega para as bênçãos que Deus já nos deu, fazendo-nos focar no que falta em vez de agradecer pelo que temos. Ambas as atitudes são obras da carne, se não forem combatidas, minam a unidade do corpo de Cristo. A solução não está em nos compararmos uns com os outros, mas em fixarmos os olhos em Cristo, que é o nosso padrão e a nossa motivação. Assim, Paulo encerra essa sessão com um lembrete poderoso: a vida no Espírito não é uma teoria, mas uma realidade prática que se vive dia após dia. Não se trata de perfeição, mas de progresso, de escolher, a cada passo, depender de Deus em vez de confiar em nós mesmos. E quando falhamos, não somos abandonados, mas chamados de volta ao arrependimento e à graça. Porque o mesmo Espírito que nos convence do pecado também nos capacita a viver de maneira que agrade a Deus. A jornada cristã, portanto, é uma caminhada de fé, na qual o poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Pertence à mesma categoria qualquer padrão que reflita essa postura egocêntrica e resistente a Deus. O objetivo é deixar claro como se manifesta uma vida governada pela carne, e não pelo Espírito. Como o que está em jogo é tão sério, Paulo não ameniza seu alerta: aqueles que vivem dessa maneira não herdarão o reino de Deus. O verbo usado aqui indica uma prática contínua, um padrão estabelecido e abraçado sem arrependimento ou luta. Paulo não está ensinando que um crente perde a salvação toda vez que cai em um desses pecados e depois se entristece por isso. Em vez disso, ele aponta para a ausência de evidências de que a salvação tenha de fato criado raízes onde tais obras são a direção ininterrupta da vida de uma pessoa. Isso se alinha com o testemunho de 1 João 2,34, que diz que sabemos ter conhecido a Deus se guardamos os seus mandamentos, e que aquele que afirma conhecê-lo, mas não obedece, não está dizendo a verdade. Obras persistentes e impenitentes da carne revelam um coração ainda não transformado pelo novo nascimento, não importa o que alguém professe com os lábios. Após advertir sobre as obras da carne, Paulo passa a descrever a evidência positiva da obra do Espírito. Ele apresenta o que o Espírito produz na vida dos crentes como o fruto do Espírito. A palavra fruto está no singular, sugerindo uma realidade unificada, e não virtudes opcionais e separadas. Esse fruto inclui amor, o compromisso constante de buscar o bem do outro, alegria,
uma profunda satisfação enraizada em Deus, e não nas circunstâncias, paz, a plenitude que vem da reconciliação com Deus, paciência, a capacidade de suportar provocações e atrasos sem ceder à ira, benignidade e bondade, que se manifestam em atos concretos de cuidado e integridade moral, fidelidade, um caráter que cumpre promessas e permanece leal, mansidão, força sob controle, em vez de dureza, e domínio próprio. A capacidade dada pelo Espírito de dizer não aos impulsos pecaminosos. Juntas, essas qualidades retratam uma vida cada vez mais moldada pelo caráter de Deus. Paulo então acrescenta: contra essas coisas não há lei. A lei de Deus nunca condenou o amor, a alegria ou o domínio próprio. Pelo contrário, ela apontava para uma vida que deveria ser assim. No antigo pacto, a lei estava fora da pessoa, ordenando e condenando, mas incapaz de transformar o coração. No novo pacto, prometido em Jeremias 31:33, Deus escreve sua lei no coração do seu povo. O Espírito realiza internamente o que a lei só podia indicar externamente. O resultado é transformação, um povo que, de dentro para fora, começa a desejar e praticar o que a lei exigia. Com base nisso, Paulo faz uma declaração forte sobre a relação do crente com a carne. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com suas paixões e desejos. Isso ecoa Romanos 6:6, onde ele explica que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, para que o corpo dominado pelo pecado fosse destruído. Dizer que a carne foi crucificada significa que sua autoridade governante foi julgada e quebrada na cruz. A antiga identidade do crente, sob o domínio do pecado, foi condenada e executada em Cristo. No entanto, Paulo é realista, os desejos ainda resistem. A carne foi crucificada, mas ainda não foi completamente removida. A vida cristã é vivida nessa tensão. Por um lado, o veredito decisivo já foi dado: o crente pertence a Cristo e não está mais sob o senhorio da carne. Por outro, a experiência diária de tentação e luta permanece. A presença do fruto do Espírito, que cresce com o tempo, é a evidência de que essa nova realidade é verdadeira. Ela mostra que o Espírito está agindo, aplicando o que Cristo realizou e conformando os crentes à sua imagem, mesmo enquanto a batalha continua. Paulo encerra essa seção de sua carta com um comando conciso, mais profundo: já que vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Ele lembra aos crentes o que já é verdade: sua vida vem do Espírito. Eles foram trazidos da morte espiritual para a vida pela obra do Espírito por meio do Evangelho. Como essa nova vida é um dom, a questão é: como devemos viver de maneira que corresponda à vida que recebemos? A resposta de Paulo é que a conduta diária deve estar alinhada com aquele que deu a vida. A expressão andar pelo Espírito sugere um movimento coordenado, como soldados marchando em formação ou dançarinos seguindo um líder. O Espírito estabelece o ritmo, a direção e o padrão. Os crentes respondem ajustando seus passos. Eles não correm à frente, impulsionados pela impaciência ou pela vontade própria, tentando forçar resultados com suas próprias forças. Também não ficam para trás, resistindo à convicção ou apegando-se a velhos padrões da carne. Em vez disso, aprendem a ouvir, responder e se mover conforme o Espírito os conduz, por meio das Escrituras, da comunidade de fé e do trabalho silencioso de convicção e encorajamento no coração. Essa é uma imagem de resposta contínua, não de uma decisão isolada. Paulo logo relaciona isso à humildade relacional: não nos tornemos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Quando os crentes deixam de andar pelo Espírito, o orgulho rapidamente aparece, seja menosprezando os outros, seja ressentindo-se deles. A presunção leva à provocação, ao desejo de desafiar ou superar os outros, e à inveja, à amargura que surge quando percebemos que alguém é mais talentoso ou mais abençoado. Ambas as atitudes rompem a comunhão e contradizem o fruto do Espírito descrito anteriormente. Andar pelo Espírito, portanto, está profundamente ligado à maneira como os crentes se tratam na igreja. Esse modo de vida ecoa o chamado de Miqueias 6:8, praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com o seu Deus. Andar humildemente pressupõe que Deus estabelece o caminho e o ritmo, enquanto seu povo responde com confiança e obediência. Manter-se em sintonia com o Espírito significa aceitar o tempo de Deus, mesmo quando é mais lento ou diferente do que escolheríamos, e acolher seus caminhos,
mesmo quando eles confrontam nosso orgulho. É uma postura de dependência silenciosa, vivendo pelo Espírito, ajustando nossos passos aos dele e permitindo que sua presença molde tanto nossa vida interior quanto nossos relacionamentos com os outros. À medida que o ensino de Paulo em Gálatas 5 se desdobra, ele nos conduz naturalmente à autoavaliação. Uma das perguntas mais importantes que qualquer crente pode fazer é: no que estou me apoiando? Sua confiança está ancorada somente em Cristo? Ou você se vê voltando a medir seu valor pelo desempenho, pela disciplina ou pela atividade espiritual? As advertências de Paulo ao longo do capítulo nos lembram que a confiança baseada em qualquer coisa além da obra consumada de Cristo acabará levando à frustração ou ao orgulho. A verdadeira liberdade começa com o descanso naquilo que Cristo já realizou. Ao mesmo tempo, os crentes devem permanecer atentos até mesmo às menores adições ao Evangelho. Paulo alerta que um pouco de fermento leveda toda a massa, e isso se aplica tanto hoje quanto em sua época. Uma pequena mudança de ênfase, uma nova exigência, uma expectativa cultural ou um padrão de desempenho podem parecer insignificantes no início, mas, com o tempo, distorcem a pureza da mensagem. O Evangelho não precisa de complementos. Ele não é uma base sobre a qual construímos nossa justiça, mas a própria justiça que nos é dada por Deus em Cristo. Quando começamos a acrescentar condições, seja a obediência perfeita, seja a adesão a certas práticas ou até mesmo a um determinado estilo de vida, estamos, na verdade, negando a suficiência da cruz. A liberdade que Paulo descreve não é licença para viver como quisermos, mas a capacidade de viver como Deus quer, movidos pelo Espírito. Não se trata de uma libertação das restrições morais, mas de uma libertação para a obediência, não mais imposta de fora, mas brotando de dentro, como resposta de amor à graça recebida. Essa liberdade, porém, só pode ser experimentada plenamente quando reconhecemos nossa total dependência de Cristo. Quanto mais tentamos nos firmar em nossas próprias forças, mais nos enredamos nas obras da carne. Mas quando descansamos no que Ele já fez, o Espírito produz em nós o fruto que glorifica a Deus e edifica o próximo. Por isso, a exortação final de Paulo ressoa com tanta força: andemos pelo Espírito. Não é um chamado a um esforço sobre-humano, mas a uma rendição diária. Não é uma ordem para alcançar a perfeição, mas para confiar na perfeição de Cristo. E não é um convite à passividade, mas à participação ativa na obra que Deus já começou em nós. Afinal, a vida cristã não é uma corrida solitária, mas uma caminhada em comunidade, onde o Espírito nos guia, nos corrige e nos sustenta, passo a passo, até o dia em que a tensão entre a carne e o Espírito finalmente cessará. Até lá, seguimos adiante, não confiando em nós mesmos, mas na graça que nos foi dada, a mesma graça que nos salvou, nos santifica e, um dia, nos glorificará. Transforma silenciosamente a maneira como nos relacionamos com Deus. O chamado é para preservar a simplicidade do Evangelho e nos apegarmos unicamente a Cristo. Paulo também nos ensina que a liberdade em Cristo não é um fim em si mesma, mas um meio para expressarmos amor. Em Cristo, fomos libertos não para nós mesmos, mas para servir, e Gálatas 5:13 deixa isso claro: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Esse serviço pode se manifestar de muitas formas: na paciência diante de um conflito, na compaixão em meio ao sofrimento ou no apoio prático nas necessidades do dia a dia. O Espírito nos direciona para fora de nós mesmos, em direção ao bem do próximo. Parte essencial da maturidade cristã é aprender a reconhecer as obras da carne, não para nos condenarmos, mas para nos arrependermos com honestidade e permitirmos que o Espírito nos redirecione. Nomear esses padrões é o primeiro passo para que a graça opere em nós, confrontando o que precisa ser mudado e guiando nossos passos. Ao mesmo tempo, buscamos o fruto do Espírito, entendendo que essas qualidades não surgem de um dia para o outro, mas crescem devagar, como sementes regadas pela dependência diária. Elas são a evidência visível, ao longo do tempo, de que Deus está agindo em nosso interior. Não se trata de uma lista de metas a serem alcançadas, mas de um reflexo da vida que o Espírito produz em nós quando nos rendemos a Ele. Agradeço por terem acompanhado esta reflexão sobre Gálatas 5.
Se essas palavras trouxeram clareza ou encorajamento, convido vocês a deixarem um comentário com o número 77, um gesto simples que nos ajuda a saber que esta mensagem chegou até vocês. E, se desejarem continuar caminhando juntos por outras passagens das Escrituras, não deixem de se inscrever, assim, poderemos prosseguir com reverência e firmeza de coração. Para encerrarmos, vamos à oração. Pai, agradecemos pela liberdade que Cristo nos dá, como declara Gálatas 5:1. Livra-nos da tentação de confiar em nossos próprios esforços ou em doutrinas que nos desviam do essencial. Ensina-nos a andar no Espírito, como Paulo nos exorta em Gálatas 5:16, para que não satisfaçamos os desejos da carne. Cultiva em nós o fruto do Espírito, mencionado em Gálatas 5:22-23, amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E que, acima de tudo, sirvamos uns aos outros em amor, obedecendo ao chamado de Gálatas 5:13. Molda-nos em pessoas que agem com humildade, justiça e misericórdia, em alinhamento com o que tu nos revelas em Miqueias 6:8. Tudo isso pedimos em nome de Jesus. Amém.